Então aqui nós estamos com o pré, agora que voltou, né, depois da prova já, só que infelizmente a gente está vendo uma diferença de posicionamento aqui, ó. Tá, então dá para ver nessa área proximal aqui da resina, então dá para ver que tudo indica que na moldagem o transfer saiu um pouco de posição, ele girou, aí ficou fora de posição, porque na realidade em boca essa resina está em contato com o primeiro pré e aqui está com um pequeno espaço. E também se nós fecharmos a oclusão aqui, nós vamos ver que ele não encaixa. Então se nós trouxermos um pouco mais para essa posição, ele encaixa, só que aí já fica fora de posição do primeiro registro. Porque se nós girássemos esse elemento mais para mesial, para fechar esse espaço, aí provavelmente ele já entraria em contato aqui na posição. Então tudo indica que está fora de posição. E nessa situação, o que é indicado é fazer uma nova transferência. Então, como fala, sempre que houver uma discrepância, uma diferença entre o modelo e a boca, é indicado uma nova transferência. Faz um registro em Duralei, faz até como está aqui esse guiazinho proximal, para conferir o posicionamento, faz o registro oclusal e faz uma nova transferência para que a gente possa ter um posicionamento mais adequado. Então é isso que nós vamos indicar que seja feito neste caso aqui. Então dá para ver essa diferença. Então nós estamos agora com o dente aqui pronto já para fazer a aplicação. Como nós vimos na outra passagem, né, que a gente teve que fazer uma remontagem porque havia uma diferença de posicionamento aqui, essa parte de resina que agora quebrou já e está meio solto nesse caso, mas foi feita uma nova transferência, então nós temos um novo modelo, tá? Dá para a gente checar o registro para ver que está batendo direitinho, tá? Sem qualquer problema, tá? E lembrando que no caso aqui, esse aqui tinha um guia, a parte do Duralei que se estendia e entrava em contato com essa parede aqui, dando o posicionamento que nós precisávamos saber se estava correto ou não. E no outro modelo eles tinham um espaço aqui, então precisou fazer uma remontagem. Mas quando dizem assim, a diferença é pequena, é pouca coisa. Bom, é pouca coisa, só que essa diferença, como está tendo uma rotação da coroa, então o que vai acontecer? Vai ter que ajustar os dois contatos, porque vai dar uma diferença nos dois contatos, além de ter que fazer os ajustes oclusais também, porque se nós fazemos o desenho oclusal e o ajuste oclusal baseado naquele posicionamento, o que vai acontecer quando essa coroa gira um pouco, né, os contatos vão ficar todos fora. Então o que acontece? Nós vamos ter que ajustar ambos os contatos mais a oclusal, ou seja, uma pequena diferença, mas que fica que ela é exacerbada, é aumentada por causa de todas essas áreas que têm que ser ajustadas, né? Então no caso aqui nós temos essa peça. Então no caso aqui nós só vamos retirar esse registro para mostrar. Não tem muito o que fazer, tá, na parte de metal, porque nós já fizemos tudo isso na parte do enceramento que nós vimos lá. Então nós tentamos seguir o mais próximo possível para que nós tivéssemos pouca coisa para fazer no metal. Então quanto mais se faz no metal, tá, menos na cera, menos se faz no metal. Bom, só lembrando então que no caso aqui, quando ela é feita, o enceramento é feito de uma forma adequada, tá, não tem muito o que ficar fazendo no metal, tá? É só seguir, ver o que tem que dar um retoque só, porque a maior parte das coisas já foram feitas na cera já, tá? Então só um retoque. Eu vou fazer o ajuste no metal, só lembrando que
a forma da infraestrutura nada mais é do que o dente definitivo, tá? Em dimensões menores. Só isso, nada mais. Então eu vou passar um disco. O que nós normalmente utilizamos para trabalhar com esses metais são discos, tá? E pedras. Os discos são discos de óxido de alumínio, tá? Normalmente o pessoal no consultório usa discos de carborundum. Tá? Esses discos não são adequados para desgastar essas ligas, são usados mais para ligas macias ou mesmo para ajustar cerâmica, mas não metal. Ao passo que de óxido de alumínio, como esse daqui, né, ele já desgasta muito bem o metal, só que não desgasta a cerâmica. Tá? Então ele é específico para metal. E depois o acabamento, alisar a superfície do metal, a gente usa brocas, pode ser brocas diamantadas sinterizadas, como essas daqui, e podem também ser pedras à base de óxido de alumínio, ok? Então eu vou fazer os ajustes e volto com a estrutura já ajustada. Bom, agora que nós fizemos a usinagem com o disco, né, de óxido de alumínio, passamos também a pedra de diamantada sinterizada, só para regularizar. É mais ou menos o que nós faríamos com isso daqui, ó. Só para regularizar, tirar todas as quinas. Não deve ter nenhuma quina. Eu já tinha feito isso aqui. No caso, devido à altura do sulco na vestibular, nós afinamos mais a cinta nessa região, tá? E mantivemos um pouco mais alto a cinta na lingual, tá? E basicamente é isso daqui. Então nós fazemos toda a regularização. Isso daqui agora vai para o forno, a gente vai dar um jato de óxido de alumínio, fazer a pré-oxidação e fazer a opacificação. Então nada. Então nós vamos já fazer a pré-oxidação, depois mostrar pré-oxidado e vamos passar o opaco, quer dizer, nessa peça. Então primeiramente nós vamos fazer o jateamento com óxido de alumínio para regularizar toda essa superfície. Então nessa fase aqui, ó, já está feito o jateamento com óxido de alumínio. Então dá para ver que tem uma superfície bem fosca. Então nós não temos mais aquelas ranhuras da usinagem que foi feita com o disco e com a pedra. Então já está bem regularizado. Isso daqui é o que nós chamamos, ou é chamado tecnicamente de texturização. Daí vocês veem toda essa superfície com uma textura única. E vocês veem, no caso que eu estou segurando com uma pinça, porque a partir dessa fase nós já não fazemos mais nenhum contato manual com a superfície do metal. Somente depois que o opaco já estiver passado e queimado é que nós podemos já entrar em contato com o opaco em si depois de queimado. Mas nessa fase não, porque a superfície tem que ficar toda limpa, né? E se nós colocarmos a mão ou qualquer coisa que possa adicionar qualquer gordura à superfície, então pode comprometer um pouco a adesão do opaco, né? No caso, a superfície. Né? Então isso aqui nós vamos colocar para fazer a pré-oxidação agora. Então ele vai no forno a 980 graus mais ou menos, mas aí cada liga tem o seu próprio procedimento, então tem que ser seguido basicamente o procedimento que é indicado para a liga. Isso aí vem junto no manual da liga quando nós compramos. E a gente segue basicamente as indicações para a liga nesse preparo e adequação para receber o opaco. Então agora nós temos aqui o elemento que foi pré-oxidado, então dá para ver que ele está com uma oxidação superficial. Ligas com composições diferentes, elas oxidam de maneira diferente, umas mais, outras menos. Por isso que nós normalmente seguimos as recomendações do fabricante. Depois que é feita essa pré-oxidação, normalmente nós temos uma
um procedimento, no caso, que é uma camada muito fina de opaco que nós passamos, que é chamada de pré-opaco ou slurry ou mesmo wash bake, né, que é uma camada muito fina que vai ser queimada sobre esse opaco, normalmente 10 graus acima da temperatura normal de queima do opaco, para dar uma adesão melhor e já formar uma camada mais, vamos dizer assim, mais íntima de união entre o opaco e a liga. Tá? Então nós temos aqui o kit, no caso aqui já com os opacos misturados, né, da forma que nós trabalhamos aqui no laboratório, mas tem formas diferentes. E aqui nós temos, por exemplo, já uma mistura mais fluida, que é o que nós usamos para fazer o pré-opaco. Né? São essas duas massas aqui. Então pode-se utilizar uma, pode-se utilizar a outra. Não é o caso. Aqui não precisa ser especificamente nenhuma cor, contanto que seja um material de opaco já é o suficiente para se poder trabalhar. Então nós trabalhamos com um pincel, tá? Umedecemos um pouquinho no líquido, tá, de opaco. Nós temos aqui, que é neste caso aqui nós trabalhamos com propileno glicol. Tá? Propileno glicol, que é o C3H8O2. Tá? Porque na realidade esse opaco que nós estamos utilizando aqui, que é o opaco da Vision, ele é um opaco em pó. Então nós misturamos com o propileno glicol e deixamos esse opaco mais pastoso. Dá para verificar aqui. E aí nós vamos trabalhando com a consistência de acordo com o que nós desejamos fazer. Só essa primeira camada, que ela é uma camada bem mais fluida, tá? A superfície. Então nós vamos ver o que a gente consegue fazer aqui. Desta forma. Então basicamente toda a área que vai ser recoberta por porcelana recebe uma camada desse pré-opaco. Tá? Tanto que ela cubra toda a superfície do metal, então não há necessidade de ser assim uma camada nem muito grossa, e não deve ser grossa, né, propriamente dito, que é uma camada muito fina. É uma camada mais de preparo só para receber o opaco depois. Novamente, todas essas fases aqui, principalmente nessa primeira queima, não tem qualquer contato manual com a superfície que está recebendo o opaco. Né? Então é tudo seguro com pinças. Tá? Esse pincel também é um pincel que a gente usa só para isso, então não usa para mais nada. Tá? Então basicamente é isso aqui, ó. Não tem muito o que ficar fazendo. A única coisa, por exemplo, se quiser limpar um pouco mais essa cinta metálica, se por um acaso tiver uma cinta metálica, pode-se trabalhar com o dedo para limpar aqui o excesso, mas nesses casos não tem necessidade, que nós vamos chegar com a porcelana até praticamente na junção da estrutura com o implante. Tá? Então é basicamente isso aqui. Tá? Daí vai para o forno novamente. Já deu para ver como que ele fica. Eu falei, não precisa ser muito grosso, uma camada bem fina. Isso que a gente chama de pré-opaco. Né? E daí vocês vão ver, depois que ela queima, que ela fica uma camada bem delicada mesmo, bem fina. Ok, como eu falei, isso aqui normalmente é queimada a 10 graus acima da temperatura normal de queima do opaco. Tá, aqui já foi queimado o opaco. Dá para ver como ele está. Então agora veja bem, uma camada fina sobre o opaco. Dá para ver um pouquinho de oxidação ainda através
esse opaco no caso. Então agora nós vamos partir para a aplicação do opaco propriamente dito. Tem que saber a cor desse trabalho, qual é. Então a cor é A2. No caso aqui nós vamos trabalhar com A2. Que é aqui. Nós podemos trabalhar com uma cor mais escura também, que seria, neste caso, nós vamos colocar um A3,5 na área cervical e na área vai ficar dentro do sulco, né, para dar um sombreado maior naquela região. Então nós podemos começar com a cor mais escura. Está um pouco grosso ainda, então a gente pode adicionar um pouquinho de líquido. E o opaco pode ser passado em 2 camadas, não contando esse pré-opaco no caso, né? Então pode passar 2 camadas sem problema. Então a gente pode passar 2 camadas regulares, né? Não precisa. E o melhor seria que não fossem, né, camadas grossas, para nós termos camadas uniformes e camadas homogêneas. Quero um pouco mais. Aqui seria uma 3,5. E daí nós vamos, no resto do elemento, a gente vai trabalhar com a cor A2. Lembrando que essa área mais escura, né, o opaco mais escuro que nós passamos é o opaco que depois também na aplicação é colocar uma porcelana um pouco mais saturada ou cromatizada que vai ficar dentro do sulco, para simular um pouco mais a caracterização ou a concentração, a maior pigmentação da área da raiz. Esse opaco tem um líquido próprio para passar, que é um líquido grosso também, porém o propilenoglicol funciona muito bem nessas situações, além de ser muito mais em conta, também bem mais barato. Então aqui, a primeira camada já é o suficiente. Então dá para ver que ele está bem úmido. E agora vai para o forno. Não precisa ficar, a despeito dele estar cobrindo bem a estrutura, ele não está tão grosso. É porque quando se coloca uma camada mais regular, ela faz uma cobertura bem legal. E vamos para queima.
Né?